para aqueles que não puderam vir, aqueles e aquelas que não puderam vir, poder assistir, né, a esse debate que a gente está promovendo aqui com o Juari e com o Medeiros. Então agora eu passo a palavra para o Medeiros. Companheiros, não tem companheiro? Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu acho que é um momento ímpar para que nós possamos fazer uma discussão ampla sobre o sistema financeiro e, a partir daí, delinear uma política e um programa no interesse dos trabalhadores, para que nós possamos, diante desses movimentos de incertezas e de crise que perpassam o sistema financeiro e o próprio sistema de mercado internacional, o capitalismo, nós possamos realmente ter uma resposta que seja consentânea com aquilo que nós defendemos em termos de transformação da sociedade e em termos também de combate às desigualdades, à pobreza e todas as mazelas que traz o sistema capitalista. Eu parabenizo aqui o companheiro pela brilhante exposição, também um poder de síntese muito grande, porque ele foi desde as origens primitivas do sistema mercantil, passou pelo sistema industrial, passou pela fusão do capital industrial com o capital bancário, que deu o capital financeiro hoje, né, nessa maturidade que nós estamos vendo, e a partir daí, né, houve uma fusão perfeita. Não existe, eu queria até dizer para vocês, que eu vou partir da hipótese que não existe separação entre o sistema financeiro e o sistema industrial. Não existe aquela de dizer e de querer justificar que o banqueiro é um banqueiro que não aplica em atividades produtivas, só aplica em atividades especulativas, e o pobrezinho do capitalista, do industrial que quer realmente produzir e gerar empregos, fica aí esperando realmente vamos dizer, a estratégia do banqueiro para que isso se realize. Todos eles têm o mesmo objetivo capitalista, certo? A formação deles foi uma formação que seguiu todas as leis de desenvolvimento do capitalismo. A lei uma delas que é a fundamental, que começou na indústria, tá certo? Que é a lei do desenvolvimento desigual e combinado. Isso foi desenvolvido pelo Leon Trotsky. E a lei também, tá certo? Da concentração e centralização do capital que o Marx desenvolveu. É isso aí. Toda e qualquer atividade econômica do capitalismo tende realmente para esse processo de centralização e concentração do capital, tá certo? A concorrência é que determina isso. O sistema capitalista vive do desequilíbrio, vive nessa guerra permanente. Hoje ela está na fase monopolista, mas mesmo na fase monopolista existe um certo grau de concorrência que determina em que esse grau de concorrência determina um certo grau também de anarquia da produção e anarquia financeira para poder gerar crise. Eu queria demonstrar aqui para vocês, eu acho que eu vou fugir um pouco aqui da minha exposição, mas é importante que todos nós saibamos como é que o setor financeiro ele perpassa toda a atividade econômica de qualquer país do mundo, tá certo? Hoje, pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas, da produção mundial e tudo, qualquer que seja o país, ele tem que ter um determinado sistema financeiro para poder realmente permitir a realização da produção e o mecanismo também de troca, que hoje é milhões e milhões de seres humanos e milhões de mercadorias sendo trocadas e vendidas, né, durante o mundo e durante o Brasil durante o século. Certo? Então, nós vamos, a partir daí, mostrar como o sistema financeiro ele é importante para uma nação. Por quê? Tá dando para né? Você vai Henrique. Olha aqui a importância da taxa de juros. Eu vou mostrar só para vocês, que depois a gente retoma realmente o raciocínio da formação da taxa de juros no Brasil, e que a gente vai ver quais são os fundamentos que formam uma taxa de juros tão grande, vis-à-vis também,
certo? Aquela que tem a sua formação ao longo de outros países do mundo. Olha, nós chamamos de produto interno bruto tudo aquilo que um país produz de riqueza durante um determinado tempo, certo? A baliza feita é durante um ano. Então, o produto interno bruto de qualquer país do mundo é uma equação bem simples, mas é fundamental que a gente compreenda porque é que quando eu vou mexer nessa variável taxa de juros, que é a principal variável do sistema financeiro, ela mexe com toda essa equação, que é a equação de produção de riqueza de determinado país. É o consumo agregado da economia, os investimentos privados agregados da economia, o papel do governo investindo também na economia. Nós temos as exportações menos importações. Então, a soma aritmética mesmo de tudo isso aí, algébrica, aliás, dá, tá certo? O produto interno bruto, que é aquilo que nós chamamos de PIB, é a riqueza que o determinado país. Vamos ver agora. Por que a taxa de juros pode deprimir, tá certo? A pujança de um produto interno bruto de um país? O consumo. Realmente, todo, pessoal, todo. A loja do capitalismo, a loja desemboca na necessidade desse sistema de via de crédito. Todo. Não existe no mundo, tá certo? E quebraria toda a lógica, não existe no mundo um sistema de mercado no nível que nós estamos vivendo sem viver de crédito. Então, se nós temos o consumo e o consumo precisa de crédito para ser dinamizado, e se nós temos uma alta taxa de juros, o que acontece? A propensão a consumir diminui, logicamente, não é verdade isso aqui? Ninguém vai querer consumir, comprar um carro, um automóvel, uma bicicleta e tudo, para pagar juros escorchantes. Então, mexeu numa variável aí da formação do PIB, do PIB desse país. Depois vem os investimentos. Ora, se eu tenho, pessoal, investimentos, tá certo? Uma aplicação alternativa de juros, vamos supor, de 20% ao ano, eu tenho um capital, eu sou um capitalista. Tá? Então eu tenho uma determinada atividade produtiva que eu mobilizando máquina, equipamento, pagando imposto, pagando salário, pagando tudo, tá certo? Enfrentando a concorrência, eu vou ter uma taxa de retorno em torno de 15%. Se os bancos me oferecem uma taxa interna de retorno, tá certo? De 40% a 50%, para onde eu vou, pessoal? Eu vou produzir? Eu vou aplicar? Ou vou aplicar no sistema ter esse prêmio? É claro que eu vou aplicar. Então, do ponto de vista do investimento também, tá certo? Os juros, eles tendem a mexer negativamente em uma variável dessa equação que determina, sabe, a queda do impulso econômico, tá certo? Da produção do PIB. O governo, está aqui, ele deve ser aqui que o governo, através da Selic, né, que é a taxa básica da economia, ele remunera títulos públicos, né? Sem quase risco mínimo, pessoal. É o risco soberano, que hoje nem isso tem mais, porque hoje a Grécia, a Alemanha, a Grécia, a Espanha, tá certo? A Portugal, a Itália, tudo está com risco soberano. Não existe risco zero não no sistema capitalista, nem nos países hoje mais. Então o que vai acontecer? O governo, tá certo? Arrecada impostos. Quando ele arrecada impostos, ele tem os seus gastos correntes e o que sobra vai para onde? Queria ir para investimento social, investimento em escola e tudo, na verdade, esse excedente econômico do governo. Mas o que acontece? Como ele pediu empréstimos, tá certo? Ele tem uma dívida interna pública com juros muito altos, ele vai ter que pegar esse excedente todinho, entregar aos bancos e deixar de pedir aplicar em escola, de aplicar em infraestrutura e de aplicar em outros incentivos, poderão dinamizar a economia. Vocês entenderam bem isso aí, né? É claro que ele está mexendo já com 3 variáveis da equação. Isso aí, essa equação é válida para todo mundo. Todo país hoje tem como base essa equação para calcular seu PIB. As exportações.
Ora, as exportações, quando você coloca uma taxa de juro alta, o que acontece? Existe aquela operação internacional financeira chamada de arbitragem, né? Que ele pega, tá certo? Vem aqui para pede emprestado ao Japão, por exemplo, aos Estados Unidos, que estão aplicando uma taxa de juros de 1%, aí aplica aqui a 10%. Aí chove dólares para cá. Quando chove dólares para cá, pela lei da oferta e procura de dólares, o que acontece? Tem dólar demais, não tem? O preço do dólar baixa, o cruzeiro, aliás, o real se valoriza. Aí o que acontece? Valorizando, tá certo? Ele fica valorizado em relação ao dólar, mas fica pouco competitivo no mercado internacional. Ele perde toda a competitividade. O que acontece? Está acontecendo agora. Vocês sabem que tem esse toque aí, que é chamado, que todo mundo está preocupado, desindustrialização do Brasil. Vocês já ouviram falar, né? Porque isso é realmente um perigo. Até os Estados Unidos estão sofrendo desindustrialização e hoje estão começando a cair na corrida competitiva de sua economia, face à economia da China e outras economias. Então, nessa variável exportação também mexe do ponto de vista negativo. Já para as importações, que é a última variável, o que acontece? Quando nós valorizamos, quando o real está valorizado, o que acontece? As importações ficam mais baratas, tá certo? E haja invasão de mercadorias aqui, né? Desbancando todas as vendas das mercadorias nacionais. Isso acontece também, né? Uma queda do nível de atividade produtiva aqui, e acontece uma queda do nível de atividade industrial, acontece uma queda também do produto interno bruto, e daí nós temos uma queda do produto interno bruto. Você nota como já a taxa de juros mexe com tudo, isso é do sistema financeiro. Tá certo? É por isso que nós temos que colocar isso aqui como um dos centros, não o único, de combate, para que nós possamos ter destravado tudo aquilo que possa, né, impedir o desenvolvimento sustentável do país. Não podemos, com uma taxa de juros dessa, e também com o nível de taxa de câmbio que nós temos, certo? Já sobrevalorizada, ter uma economia estável. Ela está começando, esse processo, o Brasil está sendo corroído. Então nós temos que mexer a partir do sistema financeiro, mexer na taxa de juros como está sendo mexido, não tem outra coisa. O próprio governo diz, embora exista realmente uma timidez com relação a essas decisões, ela partiu de setembro de 12,5%, o juro caiu para 8,5%, porque esse sistema de arbitragem diminui muito e o dólar já subiu. Quando sobe, favorece as nossas exportações e trava um pouquinho as importações, e a economia pode se equilibrar. Tá certo? Mas aqui no Brasil ainda existe esse viés. O que é o viés, pessoal? É aquilo que nós chamamos de a maior taxa de juros do mundo. E nós provamos de abril do ano passado para cá, que essa legalidade que nós temos de colocar uma taxa de juros, tá certo? A Selic, muito mais alta do mundo. Isso é o fator determinante de formação da taxa de juros, das relações dos bancos com relação aos seus consumidores. Isso não existe. Isso é uma mistificação. Porque a taxa de juros está em 2,8%, estava em 12,5%, hoje está em 8,5%, a menor historicamente dos últimos 30 anos. Quer dizer, o Brasil passou de ser o campeão dos juros, está mais ou menos em 5º lugar. Do ponto de vista nominal, está no 3º lugar, e do ponto de vista real, porque quando você tem a expectativa da Selic, você está embutida a taxa de inflação. Então está em 2,5%, mais ou menos, em termos reais. Tá certo? A remuneração dos títulos públicos do Brasil. E isso realmente pode trazer, inclusive, uma fuga de dólares. O que acontece? Acontece que nós podemos demonstrar, como vamos demonstrar aqui, tá certo? Que a Selic não determina a taxa de juros.
Não vamos dar. Não vamos dar. Vai falando.